Tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo ao canal Humano Mundo. Eu sou o professor William Rubira. O nosso tema de hoje é muito polêmico, muito sensível, mas extremamente necessário e urgente falar deste tema. Por quê? A fala de alguns líderes religiosos e políticos que desconsideram o neocolonialismo, a partilha do continente africano por vários países europeus e Estados Unidos, e claro, todo o roubo que foi feito lá no continente africano por estes países. Então, estas pessoas afirmam que o continente africano é amaldiçoado, baseando-se em quê? Em uma interpretação completamente equivocada da Bíblia. E essas ideias não são apenas perigosas, mas elas também perpetuam estereótipos prejudiciais e ignoram séculos de história e opressão. Então, vamos entender por que essas falas são tão problemáticas e como que a gente deve abordar esse assunto, olha, com muita responsabilidade, com muita consciência e muita crítica. Tá afim? Então fica comigo aqui no canal Humano Mundo, 10 segundinhos depois da vinheta a gente começa o nosso bate-papo. Até já! E para a gente começar esse nosso bate-papo, a gente tem que entender a raiz histórica do neocolonialismo. Então, para começar, é importante a gente compreender o conceito de neocolonialismo, tá bom? É fundamental para entender este bate-papo. O neocolonialismo, gente, ele foi um processo de dominação de territórios do continente africano, da Ásia, América Latina. E essa dominação foi feita pelos principais países capitalistas que passavam naquele momento por um processo acelerado de industrialização. Dentre esses países estão Alemanha, Itália, Portugal, Bélgica, França, Inglaterra, Estados Unidos, entre outros. Tudo isso aconteceu entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX. Então é história recente, tudo bem? Estes países, o que eles queriam? Mercado consumidor, matéria-prima de graça, mão de obra barata ou também de graça. E olha aqui o detalhe, a rivalidade entre estes países foi uma das causas da Segunda Guerra Mundial. E até hoje, gente, até hoje esses países mantêm uma forma de controle indireto ou uma influência sobre as suas ex-colônias, especialmente na África. Então, historicamente, estas potências coloniais europeias, mais os Estados Unidos, eles exploraram os recursos africanos e impuseram as suas culturas, sistemas de governo, desestabilizaram sociedades inteiras. Mesmo após a independência formal, muitos desses países continuam a sofrer com a interferência externa e resultando em dificuldades econômicas e sociais. Dentre essas dificuldades, estas falas desses políticos e líderes religiosos que provavelmente não devem nem conhecer a história bíblica. Mas enfim, vamos continuar. E ignorar todo esse contexto e atribuir os desafios do continente africano a uma suposta maldição, além de absurdo, gente, também é uma forma de perpetuar as dinâmicas de dominação colonial. E agora, essas justificativas são disfarçadas de justificações pseudo-religiosas. Agora, vamos tentar analisar a origem dessa ideia, tá? Que esses malucos defendem. Muitos, então, apontam para a história de Noé e os seus filhos, mas especificamente um episódio que envolveu o seu filho Cã, que, sei lá, erroneamente é interpretado como uma maldição divina sobre os seus descendentes e associando também aos povos africanos. Tá? Mesmo que fosse, para quem é cristão,
Isso está no Velho Testamento, hoje existe a graça, não existe essa maldição hereditária. Mas, enfim, esse mito da maldição de Cã, ele foi usado como séculos, como justificativa para a escravidão e o racismo. Particularmente, gente, é uma história horrível, tá? Mas, enfim, no entanto, essa interpretação ela é teologicamente incorreta, historicamente também é sim manipulada. A Bíblia, de fato, ela não faz essa associação entre a passagem e os povos africanos, né? E muito menos também a declarar que um continente inteiro seria amaldiçoado, como esse político falou, AIDS, ebola, tudo isso é por conta da maldição. Aliás, se houver uma maldição, podemos chamar talvez de Europa. E esta interpretação ela foi fabricada e usada como ferramenta, gente, ideológica, para justificar a opressão dos povos africanos e legitimando práticas desumanas e reforçando ideias racistas que persistem até hoje. Então, entendem do mal que a fala desse político, líder religioso, a fala dele, olha o quanto ela é horrorosa, o quanto ela é injusta, o quanto ela é maldosa e o quanto o que aparenta é que esse líder religioso nunca leu a Bíblia. Mas enfim, vamos continuar. A realidade africana é uma história de resistência, tá bom? O povo africano, a história do povo africano é muito mais complexa e diversa do que esses discursos simplistas. A África é um continente com uma rica história, culturas vibrantes, uma resistência fora do comum, uma resistência impressionante contra séculos e séculos de exploração e opressão. Então, muitos dos desafios enfrentados por países africanos hoje estão diretamente 100% relacionados ao legado colonial e às dinâmicas neocoloniais, incluindo a dívida externa, a exploração de recursos naturais por multinacionais, a instabilidade política fomentada por potências estrangeiras. E atribuir esses problemas a uma maldição não só desumaniza as pessoas que vivem no continente africano, mas também desvia a atenção das verdadeiras causas e, obviamente, das soluções necessárias. Então, é fundamental que rejeitemos, gente, esses mitos e que nós nos engajemos em uma análise crítica e informada das realidades globais e não deixarmos de ser manipulados. Então, da próxima vez que ouvir alguém afirmar que o continente africano é amaldiçoado, lembre-se, essa é uma ideia profundamente enraizada em preconceitos e mal entendidos históricos e teológicos. Então a gente precisa combater essas narrativas com educação, com empatia e, obviamente, uma compreensão clara da história. Mas compreensão clara mesmo. Tudo bem? A África, ela não é amaldiçoada. Ela é, na verdade, um continente resiliente que continua a enfrentar desafios significativos, mas que também é repleto de esperança, potencial, uma diversidade incrível de culturas e de povos. Tudo bem? Galera, vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Queria mostrar para vocês. Usei este livro maravilhoso. Tá vendo? Mas o livro A África, olha só, na sala de aula, esse livro é fantástico, esse livro é fabuloso. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se eu não tiver passado alguma informação, deixa o seu comentário aqui, vamos bater papo, vamos trocar ideia. Se você gostou, deixa um comentário aqui também, que isso vai fazer com que o canal cresça cada vez mais. Tá bom, galera? Mais uma vez, galera, não se esqueçam,
continente africano nunca foi, nunca será amaldiçoado. É um continente que foi roubado, usurpado pelas grandes potências. Tudo bem? Fico por aqui. Canal Humano Mundo, todo dia é dia de história e hoje dia de falar do continente africano. Nada de amaldiçoado. Um continente lindo e maravilhoso. Até mais.